você que está nos acompanhando ao vivo pelas transmissões de televisão neste momento. Participam conosco dessa coletiva de imprensa Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eduardo Ribeiro, secretário executivo da Saúde do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, João Gabardo, coordenador executivo no Centro de Contingência do Covid-19, Paulo Menezes, coordenador do Comitê do Centro de Contingência da Covid-19, e Cíntia Lúcia, diretora de Projetos Estratégicos do Instituto Butantan. Hoje, excepcionalmente, o Dr. Dimas Covas não está participando da coletiva, mas amanhã temos uma coletiva específica sobre ciência e sobre a vacina no Instituto Butantan, às 12h45, sob o comando do Dr. Dimas Covas. Dimas Covas estará acompanhado do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, aqui ao meu lado, Jean Gorenstein, do coordenador executivo do Centro de Contingência do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, João Gabardo, e também de cientistas convidados especiais para esta coletiva de amanhã no Instituto Butantan. Antes da informação de hoje, eu queria me dirigir aqui à população brasileira e especialmente à imprensa do país que tem contribuído e colaborado na luta contra a Covid-19. Eu ontem e anteontem, no sábado e no domingo, concedi algumas entrevistas, mas fiz um tweet onde disse que é preciso que tenhamos senso de urgência e agilidade. E eu volto a repetir isso hoje aqui. Respeito pela ciência, respeito pelos estudos, respeito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas respeito, sobretudo, pela vida. Nós não podemos nos esquecer de que o Brasil está perdendo 1000 vidas todos os dias. 1000 vidas. 1000 vidas significam 5 aviões lotados de pessoas morrendo todos os dias pela falta de vacina, pela Covid-19. O senso de urgência, amparado pela ciência, deve prevalecer. Não é razoável que processos burocráticos, ainda que em nome da ciência, se sobreponham à vida. Eu estou seguro, como pai de família, como ser humano, como brasileiro, que a maioria expressiva da população brasileira quer a vacina. Ou melhor, quer as vacinas. Ora, diante de uma situação tão grave quanto esta, não há razão, repito, mesmo em nome da ciência, em não fazer todos os esforços para termos a vacina do Butantan e outras vacinas rapidamente disponíveis para a população brasileira. Postergar, adiar, protelar, burocratizar. Para quê? Para servir a qual interesse? Diante de um país vitimado pela Covid-19 e que já perdeu mais de 202.000 vidas. É hora de termos compaixão. É hora de colocarmos também o sentimento acima de qualquer discussão de ordem política, ideológica, partidária. Eu faço aqui um apelo à Anvisa, ao Ministério da Saúde, ao governo federal. Olhem as perdas que estamos tendo no Brasil. Mais de 60 países do mundo já estão vacinando a sua população e aqui nós estamos vacilando, ao invés de estarmos vacinando. Não faz sentido. Segundo país em número de mortes, terceiro país em casos.
e não começamos a vacinar ainda, não é razoável, não é aceitável, não é justificável. A única vacina disponível no Brasil, em solo brasileiro, é a vacina do Butantan, com quase 11 milhões de doses aqui em solo brasileiro, de uma instituição que tem 120 anos de existência, maior produtor de vacinas do hemisfério sul, maior fornecedor de vacinas para o Ministério da Saúde, há décadas. Chegamos até aqui com um esforço enorme do governo do estado de São Paulo, do Butantan, desde outubro, do início de outubro do ano passado, temos insistido fortemente, precisamos das vacinas, e uma das vacinas nós temos. Tanto é fato que mesmo com as atitudes postergatórias, em novembro, já recebemos o primeiro lote de vacinas aqui em São Paulo. Nós estamos no dia 11 de janeiro e ainda não começamos a vacinar. Todos os dias assistimos na televisão países vacinando os seus cidadãos, pessoas celebrando, comemorando, chorando, se emocionando, recebendo a vacina. E aqui as pessoas estão chorando porque perdem os seus entes queridos, perdem seus amigos. Façamos todos uma reflexão. O Brasil precisa imediatamente de doses da vacina, de doses de compaixão, de doses de responsabilidade, de doses de bom senso, de doses de proteção à vida. Na coletiva de hoje, nós vamos apresentar o programa de logística do Estado de São Paulo para a vacinação. Aqui, nós planificamos, pensamos, planejamos com antecedência, ouvindo a ciência, ouvindo a medicina, ouvindo os que são especialistas em vacina. São Paulo tem uma enorme tradição, como certamente a totalidade dos estados brasileiros, em programas de vacinação dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, que na ponta é feito pelos estados. Não há um sistema que sai de Brasília, de ônibus, de caminhão, de van, de automóvel, de avião ou de barco, para vacinar no Brasil todo. São os governos estaduais que fazem a vacinação no Sistema Único de Saúde, no SUS, gratuitamente para a população. Vocês vão conhecer hoje aqui mais detalhes sobre o programa de imunização aqui no estado de São Paulo, que, volto a reafirmar, está mantido, até porque não conhecemos ainda todos os detalhes do sistema ou do Programa Nacional de Imunização, nem nós, nem ninguém. Conhecemos o esboço, detalhes não. Nós aqui em São Paulo ouvimos o ministro da Saúde falar em distribuição proporcional da vacina. Qual é essa distribuição proporcional? Como é apresentada essa distribuição proporcional? Se levar em conta a população, densidade demográfica, bom e correto. Se levar em conta também o grau de incidência do número de pessoas infectadas e de mortes, correto. Se levar em conta outros aspectos e não a essencialidade destes, incorreto. Por isso, São Paulo mantém o seu programa estadual de imunização, com início no próximo dia 25 de janeiro. Nós temos falado isso já há mais de um mês. E pergunto, qual a data
prevista para o início do Programa Nacional de Imunização. Alguém aqui é capaz de me dizer qual é a data? Nem os jornalistas que aqui estão, que são bem informados, são capazes de dizer. Nem você que está em casa nos assistindo nesse momento é capaz de dizer. Porque não há. O governo federal não admite que não tem a data para o início do Programa Nacional de Imunização. E por que não tem? Porque insiste em amparar uma decisão científica, técnica, de proteção de saúde, numa decisão de ordem política, para favorecer um interesse eleitoral ou ideológico de dizer esta vacina é que será a primeira. Nós não estamos, volto a repetir o que tenho dito aqui em todas as coletivas, numa corrida pela vacina. A nossa corrida é pela vida. A cada minuto, a cada hora, a cada dia, nós perdemos muitas vidas. Esta é a corrida para salvar vidas, não para salvar mandatos ou interesses eleitorais, políticos e ideológicos. Em São Paulo, começaremos a vacinar no dia 25 de janeiro. E se for possível, e tivermos o respaldo necessário da ciência, da Anvisa, do bom senso e da compaixão, iniciaremos antes. E tomara que o Brasil também comece antes. Mas aqui temos planejamento, temos estrutura, condições, recursos, matéria-prima e vacinas para iniciar o programa de imunização dos brasileiros de São Paulo. E o que eu mais desejo é que isso possa ocorrer também para os brasileiros de todo o Brasil. Vocês conhecerão detalhes sobre este programa na sequência, e por isso eu peço a palavra agora do Eduardo Ribeiro, secretário executivo de Saúde do Estado de São Paulo, que vai apresentar a vocês mais alguns aspectos sobre o Programa Estadual de Imunização, que poderá ser acoplado ao Programa Nacional de Imunização. Eu volto a dizer, nós não queremos contestar, nós queremos agir para salvar. Eduardo. Obrigado, governador. Boa tarde a todas e a todos. Então, hoje nós apresentaremos às senhoras e senhores o plano de logística e infraestrutura dentro do Plano Estadual de Imunização do Estado de São Paulo. Lembrando que, neste momento, de fato, temos 10.800.000 doses já disponíveis e a única vacina disponível em solo brasileiro é a Coronavac. Então, sob liderança do governador, há pelo menos 3 meses, todo o governo vem trabalhando na estruturação deste plano de logística, contando com a participação de diversas áreas do governo. E é um plano que está pronto, é um plano consistente e, mais do que isso, é um plano que vem em momento oportuno para nos deixar aptos a iniciar o processo de vacinação. O deslocamento das vacinas, ela percorrerá alguns trechos, partindo do Instituto Butantan para uma central de logística e distribuição do Estado de São Paulo. Desta central logística, estes imunizantes serão destinados aos municípios de 2 formas. Primeiro, diretamente aos 200 municípios mais populosos, com entregas semanais, e, de outro lado, abastecendo 25 centros de distribuição regional, de onde 445 municípios farão retiradas também semanais. Tudo isso para que todas as mais de 5.200 salas de vacinação sejam abastecidas em tempo oportuno. Próximo. Como já dissemos, há 5.200 postos de vacinação nos 645 municípios do Estado de São Paulo, podendo este número ser ampliado para até 10.000 locais de vacinação. E de que forma?
utilizando-se de escolas, quartéis da Polícia Militar, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias, além do sistema drive-thru. O horário de funcionamento desta rede de vacinação será de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas, sábados, domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Lembrando que os horários podem ser alterados conforme a necessidade do planejamento. Próximo. Importante destacar a grande força de trabalho humana envolvida nesta operação.
população mais idosa nos primeiros horários de vacinação e a população economicamente ativa, mais jovem um pouco, para o final do dia. Lembrando que o nosso plano em nada se afasta das diretrizes nacionais de imunização, notadamente no que se refere aos grupos prioritários. Então, nós teremos Muito obrigado, Catarina. Vou pedir ao doutor Jean Gorenstein para proceder à resposta. Catarina, a informação que nós recebemos do Dr. Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, é que esses dados já haviam sido ofertados e que, quando ressolicitados, foram reenviados. Nessa resposta.
A orientação do Butantan, portanto, não é orientação de governo, não é orientação política, é orientação científica. Disponibilizar todas as informações. O Butantan encaminhou um relatório de 10.000 páginas para a Anvisa. O Butantan é a maior instituição científica para vacinas do Brasil e da América Latina e do Hemisfério Sul. Tem 120 anos de existência. Hoje pela manhã eu vi uma foto de Albert Einstein visitando o Instituto Butantan. Vocês devem ter visto. Isso não foi gerado por nós, mas por alguém. A fotografia em preto e branco, Einstein, o maior gênio da humanidade, visitou o Instituto Butantan, rendendo, naquela época, no momento da visita, sua homenagem ao Butantan. Qual a razão que uma instituição consolidada, de projeção internacional, não encaminharia informações suficientes para a validação de uma vacina à Anvisa? Essa é a questão. Por isso eu tuitei ontem e reafirmo hoje, respeitando a ciência, mas Anvisa, por favor, lembre que nós temos milhões de brasileiros que esperam a vacina e que 1.000 brasileiros ou mais, infelizmente, perdem a vida todos os dias. Não é razoável que uma instituição, ainda que independente, espero, e que tenha a ciência como base, não tenha sentimento. Numa situação de pandemia, com 1.000 pessoas morrendo todos os dias, o sentimento de celeridade e velocidade precisa existir. E outra pergunta que eu faço: desde quando uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisa apontar via imprensa as solicitações que ela precisa e pode demandar diretamente ao Butantan? Seria como se nós aqui reproduzíssemos diariamente todas as comunicações do Butantan com a Anvisa. E-mails, WhatsApps, reproduções de telefonemas. Se é em nome da transparência, podemos fazer isso também. Se é em nome da ciência, não é necessário fazer isso. Basta solicitar ao Butantan e o Butantan encaminha, ainda que dentro de um critério de exagero. O que difere a Fiocruz do Butantan? Uma instituição tão respeitada quanto o Butantan. Por que uma vacina está OK, os dados estão completos, estão perfeitos, e a Anvisa ainda anuncia que pode antecipar a aprovação da vacina da Fiocruz, que pertence ao governo federal, para ficar claro aos que estamos assistindo aqui neste momento. Enquanto a vacina do Butantan, que está ligado ao governo de São Paulo, a relutância e o grau de exigência sobe. Para reflexão. Cíntia. Obrigada, governador. Catarina, só para assegurar que são informações complementares, que a gente está trabalhando, são várias equipes do Butantan, sábado, domingo, dia, noite, madrugada, e está tudo sendo esclarecido imediatamente assim que eles pedem, e as equipes técnicas estão colaborando bastante. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Catarina, mais uma vez, obrigado. Vamos agora à TV Cultura com a Adriana Simino. Adriana, boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Governador, eu queria entender como que a vacinação aqui no estado de São Paulo pode estar mantida para começar no dia 25 de janeiro, se na semana passada foi assinado esse contrato de exclusividade entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde, ou seja, as vacinas estão em posse agora da União a partir desse contrato. Como que a gente pode ter essa certeza do início da vacinação aqui no estado de São Paulo, se dependemos de um plano de vacinação nacional que, como o senhor já falou, não está definido? Adriana, eu respondo juntamente com o doutor Jean Gorenstein, e se o nosso João Gabardo desejar, ele pode comentar. A exclusividade é pela vida, Adriana. São Paulo, nem o Butantan assinam exclusividade pela morte. A minha obrigação como governador e a obrigação do Instituto Butantan é a defesa da vida. O Programa Nacional de Imunização leva em conta São Paulo, como leva em conta os outros 26 estados. Desde quando um Plano Nacional de Imunização pode pensar em excluir São Paulo? Ou prejudicar São Paulo? Ou deixar São Paulo para o fim da fila por um interesse ideológico, partidário, político ou de qualquer outra natureza? Em São Paulo, não. Nós não permitiremos.
O Sistema Nacional de Imunização será respeitado e atendido por São Paulo, se atender São Paulo dentro de critérios científicos, diante de uma pandemia que vitima milhões de pessoas no nosso estado e, infelizmente, dos demais 26 estados do país. Jean. Durante todos os últimos meses, uma das colocações do governador João Dória era inserir as vacinas, especialmente a vacina do Instituto Butantan, no Programa Nacional de Imunização, entendendo que dessa maneira haveria a possibilidade de salvar a vida de todos os brasileiros, não apenas dos brasileiros de São Paulo. Isso era uma postura democrática, equânime, fazendo com que todos pudessem ter acesso a essa proteção. Quando nós recebemos a informação na semana passada de que haveria assinatura de um contrato, toda a equipe de governo, sob a liderança do governador, nós festejamos, porque esse é o nosso objetivo. E entrar no Programa Nacional de Imunização também é seguir toda a égide, todos os quesitos que o Programa Nacional de Imunização exige como grupos prioritários, por exemplo, e assim o faremos. Naturalmente, assim como acontece da gripe, parte dessas vacinas acabam ficando proporcionalmente para o estado de São Paulo. E naturalmente, como é feito para a vacina da gripe, que 100% dela é disponibilizado para o Ministério, essa proporcionalidade permite que estejamos antecipando a campanha de vacinação de gripe, como aconteceu já nos últimos 3 anos. Dessa maneira, não será diferente em relação à Covid-19. Nós estamos numa franca emergência pandêmica, numa crise sanitária, com mortes, e nós entendemos que pleitear, nesse momento, os profissionais da linha de frente é fundamental para que nós possamos garantir a mão de obra, o operacional dessas pessoas na assistência daqueles que precisam de assistência médica, de enfermagem, de fisioterapia. Portanto, essas pessoas não podem adoecer. Muito obrigado, Jean Gorenstein. João Gabardo, quer fazer algum comentário? Ok. Então, resposta feita. Adriana, muito obrigado. Vamos agora a Carolina Riquengo, da Rede TV. Carolina, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Carolina é uma das jornalistas que mais vezes esteve aqui participando das coletivas. Sempre bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. A minha pergunta é, vocês colocaram para a gente que o Butantan entregou 10 mil páginas e que até a Anvisa teria solicitado um reenvio dos mesmos dados. Paralelo a isso, o UOL divulgou ontem à noite que o governo restringiu a produção de seringas contra a Covid. Isso teria vindo por parte da indústria. Queria ouvir a avaliação de vocês. Obrigada. Carolina habilmente fez 2 perguntas em uma, mas como ela já fez, então vou pedir a Cíntia para responder a primeira parte da pergunta e depois a Jean Gorenstein a segunda parte no que se refere a seringas, especificamente, seringas e agulhas. Cíntia. Oi, Carolina, obrigada pela pergunta. Estou até com o BI da Anvisa aberto aqui, para ser bem transparente com vocês. Então, a gente enviou todas as informações. A gente fez isso imediatamente após fechar os dados, então foi muito rápido. E faltam algumas informações complementares, que, para vocês terem uma ideia, está em torno de 48%. Tá? A Anvisa já concluiu quase 40% de análise dos nossos documentos. Então, está sendo rápido, a gente envia tudo que eles pedem e é isso, o status está bom de análise. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Já no tema das seringas. Muito bem. São Paulo, o Estado de São Paulo tem feito as lições de casa, desde agosto, sob também a liderança do governador João Dória. Ele nos disse, o mundo precisará de vacinas. Vamos nos antecipar com relação às vacinas, às seringas e agulhas para vacinas. Dessa maneira, precisamos nos antecipar, precisamos nos preparar. E assim foi feito. São Paulo disponibiliza hoje 21
milhões de seringas e agulhas. Foram, através dos últimos pregões, adquiridos mais 55 milhões de unidades, que estarão sendo distribuídas do mês de janeiro a julho, e novos pregões estarão acontecendo para mais aquisições, garantindo não só a vacinação para a Covid, mas para todas as outras vacinas do nosso Programa Nacional de Imunização. Vale aqui um agradecimento pelo empenho pessoal do Dr. Eduardo Adriano Ribeiro, que é o secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que brilhantemente conseguiu, com maestria, conseguir coisas que nem sequer o Ministério conseguiu. Parabéns. Muito bem. Obrigado, Jean. Carolina, obrigado. Vamos agora à penúltima pergunta da jornalista Vitória Abel, da Rádio CBN. Vitória, obrigado por estar aqui. Ops. Vamos reposicionar o microfone. Pronto. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, governador. Sua Boa pergunta, tarde a por favor. todos. Vou pedir licença para sair um pouquinho do tema, já que meus colegas abordaram bastante o tema Covid. Queria a sua avaliação, governador, sobre um projeto que tem sido bastante comentado hoje, saiu no Estadão, foi comentado também na CBN, um projeto que pretende criar para as polícias militar e civil como uma espécie de comandante-geral, que seria uma espécie de poder paralelo que retiraria o poder dos governadores sobre as polícias. E esse poder poderia estar um pouco mais ligado à União. Queria saber a opinião do senhor com relação a esse projeto, já que, de certa forma, parte da corporação tem até uma relação estremecida com o senhor, até pelo alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. E se isso, em que medida que isso poderia prejudicar a estratégia de planejamento de polícia local aqui em São Paulo? Obrigada. Obrigado, Vitória. Pergunta importante, sim, ainda que fora do tema da saúde. Nossa posição é radicalmente contra. Já transmitimos, inclusive, aos nossos líderes em Brasília, na Câmara Federal e no Senado, a posição contrária a essa proposta que veio do Legislativo, mas inspirada no Palácio do Planalto, nessa visão de quem gosta de pólvora, de cheiro de pólvora, que é o presidente Jair Bolsonaro. Nós preferimos atender e manter as polícias militares, e essa é uma posição que eu já, no nosso grupo de WhatsApp com os governadores, percebi que é majoritária entre todos os governadores. A maioria, e vale a pena talvez consultá-los, é contra esta medida. Qual a razão disto? Se historicamente as polícias militares, assim como a Polícia Civil, sempre atenderam dentro da hierarquia a orientação dos governos estaduais. Não há nenhuma razão que justifique, exceto a militarização desejada pelo presidente Jair Bolsonaro para intimidar governadores através de força policial militar. A nossa posição é contra e contra ela trabalharemos. Obrigado, Vitória. Vamos agora à última pergunta, que é da Nani Cox, da Rádio Jovem Pan. Nani, obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Na semana passada, o doutor Jean tinha comentado que o plano estadual seria adaptado ao plano nacional. Eu queria entender se isso significa, então, que pode ter um número menor de doses aqui para o Estado e se pode, talvez, aumentar o número da faixa etária, né? Não começar a partir dos 60, começar, talvez, a partir de uma outra faixa etária. Obrigada. Obrigado, Nani. Esta, sim, passo para a resposta do nosso secretário da Saúde, Jean Gorenstein. Se algum outro membro aqui da bancada desejar complementar, fique à vontade. Jean, por favor. Nós temos que entender que, hoje, a única vacina que nós temos disponível no nosso país é a vacina do Butantan, que será, a partir do momento que liberada pela agência reguladora Anvisa, distribuída para os estados. E, dessa maneira, nós entendemos que haverá uma fração muito menor para o estado de São Paulo, frente àquela que imaginávamos, 46 milhões de doses. Dessa forma, estaremos seguindo, por respeito que sempre tivemos ao Plano Nacional de Imunização, que sempre estivemos não só fomentando vacinas, como entendendo que essa é a única forma que um país sério, que um país desenvolvido possa garantir a proteção da sua família. Por isso, estaremos adequados ao Programa Nacional de Imunização. Muito bem. João Gabardo.
Eu quero colocar uma outra questão relacionada a esse nosso cronograma inicial. O nosso cronograma inicial foi baseado em fazer 2 doses, um prazo da segunda dose entre 14 e 28 dias. Essa discussão está presente, ela é atual, e existe a possibilidade de manter os mesmos grupos a serem vacinados, com a possibilidade da segunda dose ser postergada. Não estou dizendo isso com uma posição definitiva, o centro de contingência não se posicionou ainda em relação a esse tema, mas esta é uma possibilidade. Vários países, o Reino Unido já está fazendo isso há bastante tempo. Ontem, o futuro presidente dos Estados Unidos já declarou que, ao iniciar o seu mandato, ele vai fazer uma modificação no sistema de vacinação. Hoje, os Estados Unidos libera uma dose e retém uma dose para fazer a segunda dose. O novo presidente americano já definiu que vai liberar 100% das vacinas para que se possa acelerar o processo de vacinação. Então, eu queria colocar essa possibilidade também, que mesmo com um número menor de vacinas, o Estado de São Paulo possa manter, na medida do possível, o seu cronograma de imunização, dando priorização aos idosos, inicialmente a trabalhadores da área da saúde e depois, então, com a população acima de 60 anos. Muito obrigado, João Gabardo. Obrigado mais uma vez, Jean Gorenstein. Obrigado, Nani Cox, da Rádio Jovem Pan. Com isso, nós encerramos a coletiva de hoje. Lembrando que amanhã, terça-feira, às 12 horas e 45 minutos, o Instituto Butantan estará apresentando na coletiva números, informações e detalhes sobre a vacina, com a participação do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, de outros diretores da instituição e também de médicos e cientistas convidados para esta ocasião. E aqui voltaremos na próxima quarta-feira, estaremos juntos novamente, no mesmo horário, às 12 horas e 45 minutos. Por favor, os que puderem, permaneçam em casa, protejam-se, usem máscara, álcool em gel, higienização das mãos e orientem seus filhos, seus jovens amigos a, por favor, não se aglomerarem e a utilizarem máscara, mesmo que outras pessoas peçam ou induzam para não usar. Neste momento, até termos a vacina, imunizando todos os brasileiros, nós temos que nos proteger para garantir as nossas vidas e as vidas das pessoas que amamos. Muito obrigado, boa segunda-feira, boa semana. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, é só ligar no nosso WhatsApp. O número é 11 99 232 5950. Vou repetir, 11 99 232 5950. Deixe lá a sua mensagem. Até o nosso próximo encontro. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo